Leitura do livro de Mateus, capítulos 17 ao 20, na versão da Bíblia King James 1611, que é marca da BV Books. Mateus, capítulo 17. E 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu à parte de um alto monte. E transfigurou-se diante dele, e a sua face resplandeceu como o sol, e as suas vestes estavam brancas como a luz. Eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então, respondendo Pedro, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E enquanto ainda falava, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre as suas faces e temeram muito. E vindo Jesus, tocou-os e disse: Levantai-vos e não temais. E eles, levantando os seus olhos, não viram a nenhum homem, senão só a Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A nenhum homem conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. E os seus discípulos perguntaram-no, dizendo: Por que dizem então os escribas que Elias deverá vir primeiro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas eu vos digo que Elias já veio e eles não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim eles farão também sofrer o Filho do Homem. Então compreenderam os discípulos que lhes falara de João o Batista. E chegando a multidão, aproximou-se dele um certo homem, ajoelhando-se diante dele, disse: Senhor, tem misericórdia de meu filho, pois é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E eu o trouxe aos teus discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus, respondendo, disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei contigo? Até quando vos suportarei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que nós não pudemos expulsá-lo? E Jesus disse-lhes: Por causa da vossa incredulidade. Pois na verdade eu vos digo que se vós tiverdes fé como um grão de semente de mostarda, direis a esta montanha: remova daqui para aquele lugar, e será removida, e nada será impossível para vós. Mas essa espécie não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Enquanto permaneciam na Galiléia, disse-lhe Jesus: O Filho do Homem será traído nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao 3º dia ressuscitará. E eles se entristeceram grandemente. E vindo eles para Cafarnaum, aproximando-se de Pedro os que recebiam tributos, e perguntaram: O vosso mestre não paga tributos? Disse ele: Sim. E quando entrou na casa, Jesus o preveniu, dizendo: O que tu pensas, Simão? De quem cobram os reis da terra o tributo ou o imposto? Dos seus próprios filhos ou dos estrangeiros? E Pedro lhe disse: Dos estrangeiros. Disse-lhe Jesus: Então os filhos são isentos. Mas para que não os ofendamos, vai ao mar, lança o anzol e toma o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a sua boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dai-o por mim e por ti. Mateus capítulo 18.
Naquela mesma hora, chegaram-se a Jesus os seus discípulos e perguntaram: Quem é o maior no reino do céu? E Jesus, chamando uma criancinha, colocou-a no meio deles e disse: Na verdade eu vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como criancinhas, de modo algum entrareis no reino do céu. Portanto, todo aquele que se humilhar como esta criancinha, este é o maior no reino do céu. E quem receber em meu nome uma criancinha tal como esta, recebe a mim. Mas quem ofender um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor para ele que pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e que se afogasse no fundo do mar. Ai do mundo por causa das ofensas, pois é necessário que venham ofensas, mas ai do homem por quem vem a ofensa. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te ofender, corta-o e lança-o para longe de ti. É melhor para ti entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. E se teu olho te ofender, arranca-o e lança-o para longe de ti. É melhor para ti entrar na vida com um olho só, do que tendo 2 olhos, seres lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis a nenhum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai que está no céu. Portanto, o Filho do Homem veio salvar o que está perdido. O que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, ele não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura a encontra, na verdade eu vos digo que ele se regozijará mais com aquela ovelha do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim também não é a vontade de vosso Pai que está no céu que pereça um destes pequeninos. Além disso, se teu irmão pecar contra ti, vai e diz-lhe a sua culpa entre ti e ele somente. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, ele não te ouvir, então leva contigo mais 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas cada palavra seja confirmada. E se ele recusar ouvi-los, dize-o à igreja. Mas se recusar ouvir a igreja, seja ele para ti como um homem gentio e um publicano. Na verdade eu vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Ainda eu vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim e eu o perdoarei? Até 7 vezes? Jesus lhe disse: Eu não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Portanto, o reino do céu é semelhante a certo rei que quis acertar contas com os seus servos. E começando a acertá-las, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Porém, não tendo ele com que pagar, ordenou seu senhor que fossem vendidos ele e sua esposa e seus filhos e tudo o que ele tinha, e que o pagamento fosse feito. Então o servo se prostrou e o adorou, dizendo: Senhor, tem paciência comigo e eu tudo te pagarei. Então, movido de compaixão, o senhor do servo soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, este servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e lançando mão dele, tomou-o pela garganta, dizendo: Paga-me o que tu me deves. Então seu conservo, caindo-lhe aos pés, pediu-lhe, dizendo: Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. Ele, porém, não quis. Antes lançou-o na prisão até que pagasse a dívida.
Vendo, pois, os seus conservos o que foi feito, entristeceram-se muito e foram contar a seu senhor tudo o que foi feito. Seu senhor, então, chamando-o, disse-lhe: Servo perverso, perdoei-te toda aquela dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que ele pagasse tudo o que lhe devia. Assim também meu Pai Celeste fará convosco, se de coração não perdoardes cada um as ofensas do seu irmão. Mateus capítulo 19. E aconteceu que, tendo Jesus terminado estas palavras, ele partiu da Galiléia e foi para os confins da Judéia, além do Jordão. E grandes multidões seguiram-no, e ele as curava ali. Os fariseus também vieram até ele, tentando-o e dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? E ele respondendo disse-lhes: Não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez, e disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Por isso eles não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, nenhum homem o separe. Disseram-lhe eles: Então por que Moisés ordenou dar-lhe carta de divórcio e para repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas esposas, mas não foi assim desde o princípio. E eu vos digo que quem repudiar sua esposa, a não ser por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disse-lhe seus discípulos: Se tal é a condição do homem a respeito de sua esposa, não é bom casar. Mas ele lhes disse: Nem todos os homens podem receber esta palavra, mas somente aqueles a quem é dado. Porque há alguns eunucos que assim nasceram do ventre de sua mãe, e há alguns eunucos a quem os homens fizeram eunucos, e há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino do céu. Quem é capaz de receber isso, receba-o. Foram então trazidas até ele criancinhas, para que sobre elas impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreenderam. Jesus, porém, disse: Deixai as criancinhas e não as impeçais de virem a mim, porque de tais é o reino do céu. E tendo-lhes imposto suas mãos, partiu dali. E eis que vindo alguém, disse-lhe: Bom mestre, que coisa boa devo eu fazer para ter a vida eterna? E ele disse: Por que tu me chamas bom? Não há nenhum bom senão um que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Tu não assassinarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honrarás a teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai e vende o que tu tens, e dá aos pobres, e tu terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas o homem jovem, ouvindo essa palavra, foi embora triste, porque ele tinha muitas posses. Disse então Jesus aos seus discípulos: Na verdade eu vos digo que um rico dificilmente entrará no reino do céu. E outra vez eu vos digo que é mais fácil um camelo passar por um olho de uma agulha do que entrar um rico no reino do céu. E ouvindo isto, seus discípulos ficaram extremamente espantados, dizendo: Quem então poderá ser salvo? Mas Jesus, olhando-os, disse-lhes: Com homens isto é impossível,
mas com Deus todas as coisas são possíveis. Então, respondendo, Pedro lhe disse: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que nós teremos por isso? E Jesus disse-lhes: Em verdade eu vos digo que vós, que me seguistes, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo o que tiver deixado casas ou irmãos ou irmãs, ou pai ou mãe, ou esposa, ou filhos, ou terras, por causa do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Mas muitos que são os primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Mateus capítulo 20. Porque o reino do céu é semelhante a um homem que é um chefe de família que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha e, tendo acordado com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. E ele, saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos no mercado e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram pelo caminho. Ele, saindo outra vez cerca da hora sexta e da nona, fez da mesma forma. E ele, saindo cerca da hora 1ª, encontrou outros que estavam ociosos e disse-lhes: Por que estáis ociosos todo o dia? Eles disseram-lhe: Porque nenhum homem nos contratou. Ele disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e tudo quanto for justo, vós recebereis. Assim, vindo à tarde, o senhor da vinha disse ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. E vindo os que foram cerca da hora 1ª, receberam cada homem 1 denário. Vindo então os primeiros, eles pensaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo recebeu cada homem 1 denário. E recebendo-o, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam somente 1 hora, e os fizeste iguais a nós, que suportamos o fardo e o calor do dia? Mas ele, respondendo, disse a um deles: Amigo, eu não te faço injustiça. Tu não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te pelo caminho. Eu quero dar a este último tanto como a ti. Não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou é mal ao teu olho porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E subindo Jesus a Jerusalém, tomou à parte os seus 12 discípulos no caminho e disse-lhes: Eis que nós subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será traído aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para que dele zombem, e o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ele ressuscitará. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando-o e desejando uma coisa certa. E ele disse para ela: O que tu queres? Ela disse: Concede que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Mas Jesus, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: Nós podemos. E diz-lhe ele: Na verdade, bebereis o meu cálice e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado, mas o assentar-me à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas o será dado àqueles para quem o meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Mas Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os príncipes dos gentios exercem domínio sobre eles,
e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Mas não será assim entre vós. Mas quem dentre vós deseja ser grande, seja o vosso servidor. E quem desejar ser o primeiro, seja o vosso servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. E partindo eles de Jericó, uma grande multidão o seguia. E eis que 2 homens cegos, assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Tem misericórdia de nós, ó Senhor, Filho de Davi. E a multidão os repreendia para que se calassem, mas eles gritavam ainda mais, dizendo: Tem misericórdia de nós, ó Senhor, Filho de Davi. E Jesus, parando, chamou-os e disse: O que quereis que eu vos faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos possam ser abertos. Então Jesus teve compaixão deles e tocou seus olhos, e imediatamente seus olhos receberam visão e eles o seguiram. Completamos mais um dia programado em nosso plano de leitura bíblica e seguimos rumo à leitura completa da Bíblia em um ano. Lembre-se, para ser notificado diariamente quando uma nova leitura for postada, se inscreva no canal e lembre-se de ativar o sininho. Aproveite para fazer o download do plano de leitura bíblica que está no link na descrição desse vídeo. E nos siga também nas redes sociais do Facebook e Instagram. Antes de me despedir, eu peço para você deixar o like no vídeo, que vai nos ajudar a levar a palavra de Deus a mais pessoas, e você também pode compartilhar essa palavra com outras pessoas. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco hoje e para sempre. Amém.